Olá, meu nome é Micaela Aires Martins, sou médica residente do segundo ano de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas e hoje eu vou ministrar aula sobre planejamento familiar, métodos hormonais, orientados pelo Dr. Gilberto de Matos Filho. Por definição, temos que a utilização de hormônios para impedir uma gravidez não desejada sem qualquer restrição à atividade sexual, sendo que nessa aula vamos abordar todos estes métodos. Primeiramente, temos os critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde, definido como um conjunto de características apresentados pela paciente ao uso de um determinado método, indicando se aquela pessoa pode ou não utilizar. Vai ser definido em 4 categorias, sendo categoria 1 e 2 favoráveis à utilização do método e a categoria 3 e 4 desfavoráveis à sua utilização. Na categoria 1 é a utilização sem restrições, na categoria 2, em que os benefícios superam os riscos de sua utilização, na categoria 3, em que os riscos são maiores do que os benefícios, e na categoria 4, a contraindicação ao método. Dentre o índice de Pearl, é uma medida padrão para avaliar a eficácia dos métodos contraceptivos e é representado pelo número de gestações que ocorrem em 100 mulheres pelo um período analisado de 1 ano. Quanto menor for o índice, maior vai ser a eficácia. Aqui na figura 1 temos a demonstração tanto no uso perfeito, que é aquele uso correto, como prescrito, e no uso habitual, que é o uso de maneira real, contando até mesmo os esquecimentos. Aqui na figura 2, demonstra tanto dos métodos mais eficazes até os menos eficazes, sendo que os mais eficazes são aqueles que geram menos do que uma gravidez em cada 100 mulheres. Em primeiro lugar, o implante de etonogestrel, em segundo, a vasectomia, em terceiro, o DIU hormonal, em quarto, a laqueadura e em quinto, o DIU de cobre. No meio, temos aqueles que são considerados efetivos, que geram 1 a 7 gravidezes em cada 100 mulheres, que seriam os injetáveis mensais e trimestrais, as pílulas, os anéis, adesivos e alguns métodos comportamentais, e os menos eficazes, aqueles que geram mais do que 8 gravidezes, que seria o preservativo, o coito interrompido, alguns métodos comportamentais, o diafragma ou a utilização de nenhum método. E quais são os tipos de estrogênios que são utilizados para a contracepção? Dentre os estrogênios naturais, temos o estradiol e o estetrol, que é disponibilizado na forma de via oral, o valerato de estradiol, tanto na via oral quanto injetável mensal, o enantato de estradiol no injetável mensal e o cipionato de estradiol, e as múltiplas apresentações do etilenoestradiol, tanto na via oral quanto anel vaginal e adesivo. Dentre os estrogênios, eles são considerados altas doses, quanto mais do que 50 microgramas, doses baixas, entre 35 a 20 microgramas, e ultra baixos, que são aqueles contendo menos que 20 microgramas. E os progestágenos? Os progestágenos disponíveis no Brasil para apresentação como métodos anticoncepcionais são os grifados em laranja, e embaixo coloquei algumas nuances em relação a cada progestágeno, como os progestágenos androgênicos, que seriam a noradsterona, levonorgestrel e norgestimato, os antiandrogênicos, que seria a ciproterona, a clormadinona, o dianogeste e a drospirenona, e os glicocorticoides, que seria o acetato de medroxiprogesterona, e os antimineralocorticoides, como a drospirenona. E quais são os seus principais efeitos? O estrogênio ele tem uma alteração do perfil lipídico, com diminuição do LDL e colesterol, aumento do HDL e um discreto aumento de triglicérides, e também um aumento da glicemia discreto. Tem alteração com o aumento dos fatores de coagulação, com seu perfil pró-trombótico, e também o aumento da síntese de renina, e também o aumento da síntese de SHBG, resultando no principal efeito antiandrogênico, até superior às progesteronas antiandrogênicas. A progesterona tem um potencial antigonadotrófico, que é o que confere o poder contraceptivo, pelo bloqueio às gonadotrofinas hipofisárias, com também o seu aumento de LDL e HDL. E qual seria o mecanismo de ação dos contraceptivos orais combinados? Eles bloqueiam a ovulação. Eles fazem uma influência do eixo neuroendócrino, que é pelo papel da progesterona. Ela vai bloquear o pico de LH, impedindo assim a ovulação, sendo o método principal e predominante. Já o estrogênio, ele vai inibir a liberação do FSH, impedindo assim tanto o crescimento folicular quanto a emergência do folículo dominante, torna o muco cervical também mais espesso,
o endométrio fica hipotrófico e hostil para a anidação, e também o estrogênio ele tem a função de estabilização endometrial, ou seja, vai evitar a descamação irregular e gerar menos spotings. O estrogênio ele vai potencializar os receptores intracelulares de progesterona e também, em relação à sua eficácia no uso perfeito dos contraceptivos orais combinados, é 0,2, enquanto no seu uso típico de 3. Quais que são os efeitos adversos? Os efeitos adversos muito comuns são citados na figura 1, sendo que também coloca o componente relacionado a esse efeito adverso. E aqui ao lado, dentre os principais efeitos adversos, tem o seu manejo clínico, como as náuseas, que é desencadeada pelo efeito do estrogênio. Para manejo clínico, pode ser utilizado no período noturno ou durante as refeições. A cefaleia, primeiro, que é caracterizada principalmente pelo componente também estrogênio, principalmente, e tem que identificar se não é uma enxaqueca com aura, visto que é uma contraindicação a utilização de estrogênios por aumentar o risco de AVC isquêmico. E em relação ao manejo clínico, podemos utilizar anti-inflamatório nos casos leves e, se for relacionado ao período menstrual, utilizar na sua forma contínua ou diminuir a dose de estrogênio. Do sangramento irregular, as manchas menstruais ou sangramento intermenstrual, eles são mais referentes aos 3 primeiros ciclos, sendo que pode ter uma melhora e, caso não haver melhora, pode ser utilizado estrogênio por 2 semanas, junto com anti-inflamatório, que é também o padrão realizado no nosso serviço. Na acne, o principal manejo é com aumento das doses do estrogênio, mas pode ser utilizado como segunda linha a utilização de progestágenos antiandrogênicos. Na mastalgia, pelo efeito principal do estrogênio, pode ser utilizado menores doses estrogênicas e no ganho de peso não teve evidência na literatura. Quais são os critérios de elegibilidade? Na categoria 4, com contraindicações, seria as trombofilias, o tabagismo maior do que 15 cigarros dias, a amamentação menor do que 6 meses pós-parto, múltiplos fatores de risco para doença cardiovascular, hipertensão com descontrole, doença vascular, sendo essa tromboembolismo venoso ou pulmonar, AVC, infarto, doença cardiovascular, enxaqueca com aura em qualquer idade, enxaqueca sem aura menor do que 35 anos, o câncer de mama, diabetes com lesão de órgão-alvo, cirrose e colestase e hepatite viral ativa. Em relação à categoria 3 evidenciado aqui, é que os riscos são maiores do que os benefícios em sua utilização. Os benefícios dos contraceptivos orais combinados, o principal é a contracepção, mas reduz também câncer de endométrio, ovário, a formação dos cistos ovarianos e os miomas uterinos, tem um papel importante na regularização do ciclo menstrual e no controle da dismenorreia. As instruções do uso é que idealmente deve iniciar no primeiro dia do ciclo menstrual e, em referente ao pós-parto, se a paciente não estiver amamentando, pode ser utilizado em média 4 semanas pós-parto, mas quando estiver amamentando, somente 6 meses após o parto. E se a paciente esquecer algum comprimido? Se for menor do que 24 horas, deve tomar imediatamente. Maior do que 24 horas, tomar 2 comprimidos. E esquecer mais do que 2 comprimidos, deve fazer um método backup por 7 dias, com utilização de preservativo, e tomar os demais na forma habitual. Aqui temos uma atualização referente agora à utilização do estetrol como método contraceptivo, juntamente com a drospirenona, que agora está disponível no Brasil. O estetrol é um estrogênio natural E4 nativo, produzido exclusivamente no fígado fetal humano, e agora essa molécula foi produzida em laboratório. É o primeiro da classe NASH, ou seja, um estrogênio nativo com atividade tecidual seletiva, atividade agonista no receptor de estrogênio alfa-nuclear e uma atividade antagonista ao receptor da membrana celular. Isso faz com que tenha algumas peculiaridades, como uma disponibilidade oral maior de 70%, ou seja, uma maior absorção oral. Tem uma meia-vida mais longa, que é maior do que 24 horas, favorecendo a estabilidade nos níveis de hormônio. Tem maior fração livre, o que pode contribuir para a sua eficácia, mesmo em doses menores, e não gera metabólitos ativos, o que contribui para o seu perfil previsível e possivelmente com menor riscos de efeitos adversos sistêmicos. Aqui coloquei na figura 1 alguns benefícios descritos, principalmente cerebrovascular com efeito neuroprotetor, cardiovascular, alterações em relação ao sistema genital, sobre a saúde mineral óssea com prevenção da desmineralização, no fígado com menor atividade na função hepática e mínimo impacto nos parâmetros homeostáticos, e na mama com a inibição da proliferação mamária induzida pelo estrogênio.
Agora vamos para um novo tópico que seria o anel vaginal. Por definição, é um método hormonal combinado por um anel e é utilizado por um anel flexível e transparente colocado pela própria paciente entre o primeiro ao quinto dia do ciclo menstrual. Tem a duração de utilização de 21 dias com pausa de 7. A sua composição é de 2,7 mg de etinoestradiol com etonogestrel de 11,7 mg e a sua inserção é inserido com os dedos ou com um aplicador específico e não é necessário colocar um anel em uma posição específica, ou seja, ele só precisa estar em contato com a mucosa vaginal. Não precisa envolver obrigatoriamente o colo uterino e a posição do anel na vagina não interfere na sua eficácia, basta estar confortável para a paciente. O mecanismo de ação é anovulatório, com alteração do muco cervical e redução da espessura endometrial. O índice de PIR no uso típico é de 3 e o tempo de eficácia é de 4 semanas. E lembrar que se tiver uma. Não perde a eficácia se o anel ficar de fora da vagina por mais de 3 horas, e ele não é recomendado a sua remoção, nem para o sexo, nem limpeza, nem por os outros motivos. Em relação aos benefícios, em relação à facilidade do uso, a redução do fluxo e da duração da menstruação, da melhora da dismenorreia e redução de alguns cânceres ginecológicos. De contraindicação, é igual aos combinados orais, mas tem algumas especificidades em relação à estenose vaginal, atrofia vaginal severa, prolapso uterino, cistocele ou retocele importante. E efeitos adversos seria cefaleia, vulvovaginite e aumento da secreção vaginal. Pode ser utilizado também do uso estendido, em que pode ser utilizado por 84 dias seguidos, e um intervalo de 7 dias. E o adesivo transdérmico? O adesivo é um sistema matricial com uma superfície de 20 centímetros quadrados e que contém 750 microgramas de etinoestradiol com 6 miligramas de noradiestromina. O mecanismo de ação é igual aos contraceptivos orais combinados, que promovem a ovulação, e o índice de PIR também é igual aos contraceptivos orais combinados. De benefícios, temos que evita a absorção intestinal e o metabolismo de primeira passagem hepática, ou seja, faz níveis mais estáveis e tem menor interferência medicamentosa. É ideal principalmente para pacientes com síndromes desabsortivas e pós-bariátricas. De contraindicação, é igual aos contraceptivos orais combinados, mas tem algumas especificidades em relação à doença dermatológica esfoliativa, hipersensibilidade. Mulheres obesas também têm uma redução da eficácia contraceptiva, principalmente se o peso for maior que 90 quilos. De efeitos adversos, tem os sintomas mamários, cefaleia, reação local, náuseas, dismenorreia e o spotting. As instruções, que deve ser iniciado no primeiro dia do ciclo ou também no dia da prescrição, que é descrito como Quick Start, e deve ser aplicado o adesivo sempre uma pele limpa e seca e a um adesivo a cada 7 dias, rodiziando semanalmente os locais de aplicação. Aqui na figura dispomos os locais de aplicação, que seria abdômen inferior, parte superior das nádegas e o dorso superior. E o uso é por 3 semanas consecutivas, retirando o terceiro adesivo ao final dos 21 dias. Mas também podemos fazer o regime contínuo. E se atrasar em relação ao horário da troca? Se for menor do que 48 horas, não perde a eficácia, mas se for maior do que 48 horas, deve utilizar backup com preservativo por 7 dias. E se esse adesivo descolar? O risco é muito baixo, é só de 5%. Se for parcial ou total menor do que 24 horas, pode recolocar se possível ou colocar um novo. E se maior do que 24 horas, deve reiniciar o ciclo e fazer backup com preservativo por 7 dias. E os injetáveis mensais combinados? Temos o acetato de medroxiprogesterona com cipionato estradiol, o enantato de noristerona com valerato de estradiol e a algestona com enantato de estradiol. O mecanismo de ação é igual aos contraceptivos, ou seja, com anovulação, e o índice de PIL também semelhante, com o habitual de 3. Quais são os seus benefícios? É que o estrogênio disponibilidade nos injetáveis mensais, ele é mais natural. E ele, ou seja, mais fisiológico, diminuindo os efeitos tanto em PA, coagulação, lipídio e função hepática. E por ser parenteral, diminui, ou seja, elimina o efeito de primeira passagem pelo fígado. As contraindicações é igual aos combinados e as instruções da utilização é que deve aplicar intramuscular profunda, preferencialmente nas nádegas, e não deve massagear depois do local de aplicação. E deve repetir a injeção a cada 30 dias, com a margem de segurança de 3 dias. Os eventos adversos é alteração do padrão, amenorreia, spotting.
O ganho de peso ele é menor do que descrito com o trimestral, mas pode gerar também cefaleia, vertigem e sensibilidade mamária. As vantagens: diminui cólica, anemia, gravidez ectópica, alguns cânceres ginecológicos, doença inflamatória pélvica e doenças mamárias. Mas o retorno à fertilidade é um mês a mais do que os outros métodos e maior do que 50% das usuárias engravidam em 6 meses depois da sua descontinuação. E agora vamos falar sobre os métodos de progesterona isolada, que são as pílulas, a injeção trimestral, o DIU e o implante subdérmico. As pílulas de progestágenos contêm doses baixas de progesterona e os tipos são a noradsterona, o desogestrel e agora atualmente a drospirenona, disponível no mercado. As indicações é para aquelas pacientes que têm contraindicação à utilização do estrogênio ou, por exemplo, as pacientes que estão amamentando depois de 6 semanas após o parto. O mecanismo de ação é diferente. Tem um mecanismo de ação de espessamento do muco cervical, uma diminuição da motilidade tubária, uma inibição da proliferação endometrial, gerando hipotrofia e atrofia. E o importante é que, muitas das vezes, não produz a ovulação, porque depende da dose e do tipo de progestágenos. A ovulação ela ocorre em sua maioria, que é em 14 a 84% dos ciclos. O modo de uso é contínuo, sem pausa, exceto pela drospirenona, que pode ser utilizado por 24 dias consecutivos com pausa de 4. E aqui muito importante orientar a paciente, porque um atraso maior que 3 horas na tomada diária pode ter risco de falha. E um adendo é em relação ao desogestrel, que esse risco ele pode ser maior do que 12 horas em relação à sua utilização. A eficácia desses métodos eles são maiores durante a lactação. O uso típico da noradsterona é de 4 a 7,9 e o desogestrel uma maior eficácia de 0,14. E sem essa proteção adicional da amamentação, essas pílulas contendo somente progesterona não são tão eficazes quanto a maioria dos outros métodos hormonais. Em relação ao desogestrel, ele é mais eficaz? E a resposta é sim. O desogestrel, 75 microgramas, ele tem um nível que excede o necessário para inibir a ovulação, que seria 60 microgramas dia. Ou seja, é uma medida mais efetiva na contracepção do que as outras formulações de progesterona. E promove a ovulação? A resposta também é sim. Ele suprime a ovulação em quase todos os ciclos, ou seja, em 97%. E quais são os benefícios dos progestágenos? É a diminuição da dismenorreia, da síndrome pré-menstrual, é um regime mais fácil e um retorno à fertilidade imediata à interrupção. Mas como eventos adversos, tem a menstruação irregular, que é a principal razão de abandono, um sangramento ocasional ou prolongado e maior formação ou até mesmo aumento dos cistos foliculares. Como categoria 3, em relação à utilização dos progestágenos, tem a amamentação menor do que 6 semanas pós-parto, um episódio atual de tromboembolismo, um câncer de mama maior do que 5 anos, tumor hepático benigno como adenoma ou maligno hepatoma, os meningiomas, hepatites virais, utilização de algumas medicações e a enxaqueca com aura, mas como categoria 4, com contraindicação, o câncer de mama atual. E em relação aos contraceptivos injetáveis contendo apenas progesterona, é a utilização de progestágenos em sua composição com uma liberação mais lenta, que libera de 2 a 3 meses. A formulação disponível no mercado é o acetato de medroxiprogesterona de 150 mg, que é uma injeção trimestral, com eficácia habitual de 3 em relação ao índice de Pearl. O mecanismo de ação é um espessamento do muco, gera a ovulação e ele já tem o início de ação 24 horas após a primeira injeção. Mas em relação ao retorno da menstruação ou da fertilidade, o retorno da menstruação após a utilização é cerca de 6 a 8 meses após a última injeção para início das menstruações normais e um retorno à ovulação, e a fertilidade é em torno de 18 meses após a descontinuação do método, e as pacientes, 90%, engravidam demoram em cerca de mais ou menos 9 meses depois da descontinuação. E esse efeito não há um aumento aditivo com tanto de tempo que a paciente usou o uso da medroxiprogesterona. Dentre as contraindicações, aqui câncer de mama como 4 e diversos como categoria 3. Quais são os benefícios? Tem benefícios principalmente em relação a alguns cânceres, como câncer de endométrio, a melhora em relação à anemia febropriva, gestação ectópica e leiomiomas uterinos, e como eventos adversos, sangramento menstrual irregular, sendo que a maioria das pacientes, 50 a 70%, ficam em amenorreia, mais um quarto com sangramento irregular devido à desidrossilização do endométrio, e ele diminui a incidência com o tempo de uso.
Tem um ganho de peso, mas essa é descrito como uma resposta individual nos estudos, então cada paciente vai ter uma resposta diferente. E outros é como a densidade mineral óssea, pelo estado de hipoestrogenismo, que diminui 0,5 do desvio padrão da densimetria óssea, com diminuição de 5 a 7% da massa óssea em 2 anos. Mas a OMS, em relação ao metabolismo ósseo, recomenda que não deve haver restrição da sua utilização, incluindo a duração do uso entre mulheres entre 18 a 45 anos que são elegíveis para o uso. Agora vamos falar sobre os LARCs, que seriam os DIUs e o implante subdérmico. O DIU de levonorgestrel é utilizado com a liberação de levonorgestrel numa taxa constante, e aqui coloquei uma tabela comparativa. O Mirena, ele tem um conteúdo de 52 miligramas de levonorgestrel, uma liberação diária de 20 microgramas, ele é um pouco maior, de 32 por 32 milímetros, a taxa de falha é 0,2 e tem uma taxa de ovulação de 76 a 91% e desmenorreia com redução. Já o Cailina, ele tem uma menor quantidade de levonorgestrel, com 19,5, com a liberação diária de 12, é um pouco menor, de 30 por 28 milímetros, a taxa de falha de 0,29 e a taxa de ovulação de 80 a 100%, também com impacto na redução da dismenorreia. Em relação à duração, o Cailina dura 5 anos, o Mirena, descrito em bula, é 5 anos, mas já tem estudos de liberação nos Estados Unidos para utilização por 8 anos, e no Brasil, a Anvisa libera por 7 anos, que são estudos referentes a 2021. O mecanismo de ação é do muco cervical, com um espessamento e também fica hostil para a penetração dos espermatozoides. A progesterona no endométrio impede a ação do estrogênio e faz um efeito assim antiproliferativo e também antimitótico. E quais seriam as contraindicações em relação a esses dispositivos? As contraindicações seriam gravidez, câncer de mama, distorção da cavidade, endometrite pós-parto ou aborto infectuado ou uma doença hepática aguda. As relativas é um sangramento uterino sem causa aparente, um fator de risco importante para IST ou HIV, maior do que 48 horas até 4 semanas após o parto ou história anterior de reflexo vasovagal. Em relação aos efeitos e as comparações entre Mirena e Cailina, o Mirena ele tem uma incidência de acne de 28%, de cistos ovarianos de 22%, tem um importante papel na redução do volume menstrual, reduz a 70 a 90% da menstruação, uma taxa de amenorreia ao final do primeiro ano de 18% e ao final do terceiro ano de 36%. A dor, a inserção é 50% de dor severa em nuligestas, mas aqui os estudos foram sem anestésicos e hoje com anestésico a dor é muito reduzida. E a expulsão, a chance é de 1,6% em 3 anos. E o Cailina, referente à acne, é 22%. Os cistos ovarianos têm uma diminuição em 8 a 0,6% de incidência. Reduz o volume menstrual. A taxa de amenorreia é 12% no primeiro ano e 20% no terceiro ano, ou seja, menores taxas de amenorreia comparadas ao Mirena. A dor na inserção é menor e a taxa de expulsão também. Os principais efeitos colaterais seriam os escapes, a amenorreia progressiva e a risco baixo de expulsão. Em relação ao sangramento menstrual de escape, esse estudo ele refere que as pacientes têm uma média de sangramento que ocorre maior nos primeiros 3 meses, mas vai reduzindo gradativamente, tendo uma melhora importante com 6 meses, e os dias de sangramento vão cada vez diminuindo. Aqui na figura, o M é dia de menstruação, em que teve que utilizar absorvente, e escapes, aqueles que não tiveram que usar os absorventes. Ou seja, vai tendo a melhor adaptação e a melhora é por volta de 6 meses, com redução muito importante em relação aos escapes. Quais são os benefícios do DIU? A amenorreia ou oligomenorreia, gerando uma atrofia endometrial. O padrão menstrual após 3 meses vai ser só de escape, mas maior do que 6 meses, a maioria entra em amenorreia ou oligomenorreia. Melhora os padrões de HB, pode ser utilizado para proteção endometrial na terapia hormonal e também pode ser um tratamento de sangramento menstrual excessivo, como na adenomiose, na hiperplasia endometrial e nos miomas, tendo estudos que evidenciam diminuição do sangramento, do volume uterino, da dismenorreia e até mesmo do tamanho dos miomas. E em relação ao implante subdérmico, tem como definição que são pequenas cápsulas ou bastões de plástico que vão ser inseridos no tecido subalveolar subcutâneo. No Brasil, só temos disponibilidade do Implanon de 68mg e a duração é de 3 anos. E qual seria o seu mecanismo de ação? Seria anovulatório, mas em alguns pacientes pode ser só uma ovulação com defeito de fase lútea. E também tem ação direta
dos progestágenos no endométrio com ação antiangiogênica e alteração também do muco cervical, com maior índice de eficácia de 0,0,5. Ele tem como técnica de inserção deve ser colocado, né, no plano subcutâneo e não, digo, no plano subdérmico, e ele é colocado 5 centímetros do epicôndilo medial do úmero e 3 a 5 centímetros abaixo do sulco bicipital, porque não devemos colocar no sulco, para evitar lesão de diversas estruturas, como evidenciado aqui nessa imagem. Os efeitos adversos. É um sangramento imprevisível, sendo o principal achado, pode gerar acnes, alopécia e cistos ovarianos. Mas como que a gente pode manejar o sangramento desfavorável nas usuárias de contraceptivos de progestágeno isolado? Aqui eu coloquei um fluxograma do setor de anticoncepção da USP. Se o sangramento desfavorável com o progestágeno é menor do que um mês, a conduta deve ser expectante, deve orientar a paciente. A melhor forma é já orientar a paciente antes da colocação do metro, que isso a paciente pode apresentar um sangramento desfavorável, que pode ser uma das melhores formas da paciente se adaptar no período de um ano. Menor do que um mês, nada na literatura teve eficácia. E maior do que um mês do início do contraceptivo, se for maior do que 7 dias de sangramento e a paciente solicitar tratamento, deve ser tratada. Mas se for menos de 7 dias de sangramento, a conduta deve ser expectante. Aqui nessa figura eu coloquei as principais medicações que são eficazes, ou seja, melhores do que placebo descritos na literatura, que poderia ser a utilização de etinilestradiol com levonorgestrel nas usuárias de implante subtérmico de 14 a 28 dias, o ácido tranexâmico, a utilização de anti-inflamatórios e a doxiciclina. No entanto, a doxiciclina nas usuárias de implante não um estudo mostrou benefício, mas a maioria fala que não é diferente do placebo. Ou seja, diversas medicações, mas ainda não achou ainda a melhor descrita na literatura. E quando realizar uma investigação adicional, se tiver um sangramento desfavorável maior do que 6 meses, uma mudança do padrão de sangramento, ou desmenorreia, dispareunia e sinusorragia. Mas como é feito no setor de anticoncepção da USP? É prescrito progestagênio isolado, como desogestrel ou noradsterona, um comprimido por 30 dias, associado a ácido tranexâmico e, por último, a utilização de anti-inflamatório e pílulas combinadas. Mas como que é a evolução desse sangramento? A evolução do sangramento favorável, ele torna favorável em cerca de 3 a 6 meses após o uso. E maior do que 6 meses, 50% vai evoluir para um sangramento favorável, e maior do que 12 meses deve orientar para a paciente que esse será provavelmente o padrão de sangramento. Esse estudo ele fez uma meta-análise comparando qual foi a maior taxa de continuação das pacientes entre o DIU de cobre, o DIU de levonorgestrel e o implante subdérmico, sendo que as maiores taxas de continuação foi entre o DIU de cobre e levonorgestrel e menores taxas de continuação foi em relação ao implanon comparado com esses outros. Teve uma maior taxa de descontinuação, mas em detrimento a maior eficácia. E a contracepção de emergência? É definida como um método que pode ser utilizado por mulheres nos dias após o intercurso sexual desprotegido, que poderia ocasionar uma gestação indesejável. Sua eficácia ela vai ser inversamente proporcional ao tempo decorrido do coito. Tem o método de ZUSP, que é a utilização de 100 microgramas de etinilestradiol com 500 microgramas de levonorgestrel, 2 tomadas com intervalo de 12 horas, sendo o ideal de 72 horas até no máximo 5 dias depois do coito. O levonorgestrel isolado com 1,5 mg em dose única ou fracionado em 2 tomadas, nesse intervalo de 12 horas a 5 dias depois do intercurso sexual. O DIU de cobre, que pode ser inserido no pós-coito até 7 dias, com menor taxa de falha. E também já tem descrito em alguns estudos a utilização do DIU, o Mirena, para contracepção de emergência. Esses estudos fizeram uma análise comparativa ao DIU de cobre e demonstraram que o DIU de levonorgestrel também tem eficácia comparável ao DIU de cobre. O mecanismo de ação na primeira fase do ciclo antes do pico de LH, é a alteração do crescimento folicular, impedindo e retardando a ovulação, e na segunda fase do ciclo, impedindo a fecundação. As contraindicações seria categoria 4, uma gravidez confirmada, categoria 2, com a utilização de levonorgestrel isolado, com mulheres com histórico de acidente vascular encefálico, tromboembolismo, diabetes, enxaqueca severa, e como efeitos colaterais tem náuseas, vertigem, cefaleia e mastalgia. E por fim, a discussão de um artigo científico
publicado no Journal of the American Pharmaceutical Association, sobre o impacto da tirzepatida relacionada à utilização do GLP-1. Ou seja, the impact of the tirzepatide and glucagon-like peptide-1 receptor agonist on oral hormonal contraception. É um estudo que foi realizado em relação à tirzepatida como um agonista dos receptores hormonais de GLP-1, que é prescrito tanto para o tratamento da diabetes tipo 2 e obesidade, causando assim, principalmente devido a uma preocupação relacionada quais que seriam as principais preocupações com a utilização tanto da tirzepatida quanto na utilização e os efeitos dos contraceptivos orais. Essa preocupação já era bastante discutida em relação à semaglutida, mas nesse estudo trouxe em relação à tirzepatida. Por quê? Porque a tirzepatida ela é mais potente e causa um esvaziamento gástrico ainda mais lento, e isso poderia atrapalhar a absorção dos contraceptivos orais combinados. Essa revisão ela vai falar sobre os efeitos dos agonistas dos receptores de GLP-1 em relação aos contraceptivos hormonais. Aqui na tabela, essa revisão ele incluiu 6 estudos, sendo 2 com a semaglutida, 1 com a tirzepatida e 3 com outros agonistas de GLP-1. E as amostras aqui variaram em cada estudo de 14 a 43 participantes. E em 3 estudos foram feitos com mulheres na pós-menopausa e todos os estudos avaliaram a farmacocinética dos contraceptivos orais combinados juntamente com essas medicações. Aqui na figura eu coloquei algumas lembranças, que é principalmente em relação à concentração máxima, que é o pico da concentração dos medicamentos que atinge no sangue, o tempo para atingir a concentração máxima, a área sobre a curva, que mede a exposição total do medicamento, e essa área sobre a curva é um dos principais parâmetros que a gente deve relacionar com a eficácia da medicação, e a meia-vida, que é o tempo que a concentração do remédio leva para reduzir no sangue. E quais foram os achados? Os achados foram que a tirzepatida ela vai reduzir a área sobre a curva, ou seja, a biodisponibilidade do contraceptivo combinado oral, e a concentração máxima e também o tempo para atingir a concentração máxima. E ainda não se sabe se os contraceptivos orais combinados eles apresentam maiores falhas com a utilização da tirzepatida. Por quê? Ainda não existem estudos relacionados a isso. Mas o que se sabe? Que 20% da concentração dos hormônios das pílulas são reduzidos a sua concentração quando utilizados juntos com a tirzepatida. E assim, quais que são as recomendações para essas pacientes? Enquanto ainda carecem de estudos ainda maiores para avaliação da sua disponibilidade, deve-se recomendar para essas pacientes que elas evitem os contraceptivos orais ou elas devem acrescentar os preservativos juntamente. E nenhuma recomendação é especial para a semaglutida, pois na semaglutida não teve estudos que demonstraram relação com a biodisponibilidade. Essas foram as minhas referências. Muito obrigada.